De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional, e nesse conteúdo aqui quero atualizar vocês sobre dois temas importantes no ambiente do Inter. Uma decisão tomada sobre o zagueiro Gabriel Mercado pela comissão técnica do Inter, e ela é bastante importante para um planejamento aí de curto prazo, vamos dizer assim, e também a reunião polêmica no Internacional que está gerando muitos desdobramentos. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like já para fortalecer o trabalho do canal. E fica ligado nessa oportunidade que a Minimal Club traz para você aqui no canal Repórter Bruno Flores. O cupom FLORES, que está aqui embaixo, ele sendo digitado lá no site, vai te dar desconto nas melhores camisetas básicas do Brasil. A Minimal Club é a loja que tem a melhor camiseta básica do Brasil, feita com algodão egípcio, que não encolhe, não desbota na lavagem, não fica mais larga também a roupa na lavagem, e ainda é uma peça feita para valorizar o corpo masculino. Então o caimento é espetacular no corpo masculino. E aí, você usando o cupom FLORES vai ganhar desconto, seja nos itens normais do site, nos kits com os itens todos, camiseta, calça, cueca, camiseta manga longa, a overshirt, que é a camisa espetacular também, e inclusive no que já está em promoção no site. Usando o cupom FLORES vai ganhar desconto, o QR Code te leva para o site e o link aqui na descrição também. Valeu, Minimal Club, tamo junto! Eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo sobre o Gabriel Mercado, porque tem uma decisão importante sendo tomada pela comissão técnica sobre esse atleta, que está recuperado, né, de uma lesão muscular. O Inter tinha dito que era uma lesão muscular de grande extensão, o que não é muito comum de o Inter fazer, esse tipo de graduação da lesão, vamos dizer assim, né? Normalmente é grau 1, grau 2, grau 3, quando o Inter divulga o grau, né? Ultimamente não tem feito mais. E o Inter dizer que a lesão é de grande extensão é mais raro ainda. Mas o Inter fez isso quando divulgou a lesão do Gabriel Mercado, e o Gabriel Mercado já está recuperado. Ele já tem treinado com os jogadores. O Pesolano havia dito, né, que provavelmente ele teria condições de utilizar o Mercado já na terça-feira, nesse jogo contra o Atlético. E pelo que eu tenho de informação, o planejamento montado para o Gabriel Mercado é o seguinte: ele ganha minutos contra o Atlético, então ele já vai ser relacionado e já deve entrar ao longo do jogo, e depois ele vai ser preparado com esse ritmo de jogo que ele vai ganhar diante da equipe mineira para ser titular contra o Vasco da Gama, quando o Inter não tem os dois outros zagueiros, né? O Vitor Gabriel e o Félix Torres, os dois estão suspensos. E aí o Juninho compõe a zaga com o Mercado, sem que o Cleiton Sampaio, então, seja utilizado como titular, o que era uma expectativa, era uma tendência, né? Até o Pesolano dar a sua entrevista coletiva depois do jogo de sábado e explicar que o Mercado estava voltando. O Mercado já está treinando desde o fim de semana e esse é o plano que eu trago para vocês aqui dentro do Internacional. Ganha minutos contra o Atlético e vai ser titular contra o Vasco no final de semana no Beira-Rio. Beleza? Vamos falar também sobre essa reunião do Internacional, que é, olha, uma polêmica só. Eu sei que esse assunto para muita gente pode ser chato, mas eu vou tentar trazer da forma mais didática possível e também sem complicar muito a tua cabeça. O Inter teve, na noite de hoje, a reunião do Conselho Deliberativo para aprovação ou não das contas do ano de 2025. E o Inter divulgou um balanço para os conselheiros, entregando ali um superávit de 8, quase 9 milhões de reais, uma redução do endividamento na casa de 39 milhões de reais que o Inter diminuiu da dívida, e, especialmente, uma diferenciação no lançamento contábil daquele valor da LFU. Né? O Inter tinha feito lá no ano de 2024 a aquisição, aliás, a venda dos direitos de TV por 50 anos e tinha colocado a mão ali em 218 milhões de reais. Colocaria as mãos. E lançou isso no balanço de 2023. Ou seja, que ele ganharia os 218. Vocês sabem que depois desenrolou, o Inter acabou recomprando essa parte e o que o Inter fez foi classificar isso como um ativo intangível em 2025. E
explicando contabilmente que o que fez foi comprar esses outros 10% de volta, né, a metade do que tinha vendido, por um valor que foi diluído em 5 anos. E aí a primeira parcela já estando quitada junto à LFU, ao investidor. Foi isso que o Inter fez, basicamente. Dividiu os 109 milhões de reais em 5 anos e pagou a primeira parcela nesse ano. Foi contratada uma auditoria que acompanhou esse processo, a auditoria que emitiu um parecer dizendo que isso foi feito dessa forma, explicando isso, mas que esta auditoria entrou em contato com o Conselho Federal de Contabilidade, não houve uma resposta e que então a auditoria estava limitada em relação a dizer, olha, é exatamente isso que tem que fazer ou não, porque é um caso bastante único, né, da venda dos direitos dentro de um clube de futebol, obviamente atinge os outros clubes, né, mas todos os demais também ficaram de mãos atadas em relação a isso, e pela informação que temos, foi decisão tomada em conjunto no condomínio de clubes da LFU. Então todos os clubes da Liga Forte União declaram ou declararão, assim, esses valores dentro dos seus balanços financeiros. E isso gerou uma polêmica porque muitos conselheiros e muitos movimentos políticos entendem que as contas deveriam ser reprovadas, deveriam rejeitar essas contas para que isso fosse lançado de uma outra forma, porque se fosse lançado como despesa e não como ativo intangível, se fosse como despesa do clube, isso geraria um déficit, que se fosse do valor inteiro dos 109 milhões de reais, seria um déficit de 100 milhões, ao invés de um superávit de 8 milhões e 900. Ou então, enfim, que isso não fosse lançado como um ativo intangível e a oposição, ou parte da oposição, queria uma outra modelagem, vamos dizer assim, da contabilidade. Há também quem quisesse que houvesse uma aprovação com ressalvas, como foi o caso, por exemplo, do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal do Inter analisou esse balanço financeiro antes de o balanço ser enviado aos conselheiros para aprovação na reunião de hoje. E aí o Conselho Fiscal disse que a orientação aos conselheiros era que aprovassem, mas com ressalvas, pelo modo como foi feito o lançamento desse valor da LFU. Fato é que, feita a reunião de hoje à noite, né, a reunião já acabou quando eu estou gravando esse vídeo aqui, o número final do placar foi uma aprovação sem ressalvas, né? Então se aprovou com tudo ok a peça orçamentária do Inter, né, o balanço, com 111 votos aprovando sem ressalvas, 72 aprovando com ressalvas e 64 votos de conselheiros rejeitando as contas. Então, como é a maioria aprovando sem ressalvas, é assim que se define essa questão e está resolvida por hora. A questão do balanço financeiro do Internacional, as contas estão aprovadas sem ressalvas e é isso aí a situação do Inter, mas financeiramente ainda é muito preocupante, né? O presidente Alessandro Barcelos falou depois da reunião sobre não dourar a pílula, né, que o Inter conseguiu atacar um pouco o endividamento, conseguiu reduzir o que foi o exercício de 2024, que teve déficit de 34 milhões de reais, em virtude da questão da enchente, né? Só que isso custou também o Inter quase ser rebaixado em 2025, porque ali na metade do ano o Inter faz aquele movimento de liberar muita gente, não fazer contratação, fazer pouca contratação, diminuir a folha, e o Inter ficou naquela situação. Mas ainda assim é uma situação que, em termos gerais, a direção como um todo explica como enxugar gelo. O pagamento, por exemplo, dos juros da dívida bancária que está na casa aí de 100 milhões de reais. Então, é enxugar gelo, basicamente, o que o Internacional tem feito em razão da dívida, e é por isso que o Inter, e como um todo, né, tenta buscar alternativas aí para tentar enfrentar a dívida, e tanto que tem aquele grupo de estudos, né, que está indicando algumas possibilidades aí para a direção, para os conselheiros, de como é que o Inter pode tentar achar meios para trabalhar a dívida e tentar diminuir, porque do jeito que dá, não tem como ser resolvido. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo e fica ligado, que a qualquer momento a gente está de volta. Valeu!